E diante de tantos casos brutais que a gente vem acompanhando aí nas mídias, né? Hoje a gente vai bater um papo ao vivo aqui no estúdio sobre o que leva uma pessoa a cometer tantos crimes e principalmente crimes bárbaros, crimes hediondos, aquelas matérias que a gente lê aqui para vocês, a gente fica até sem saber de que forma passar, porque realmente choca. Eu vou falar ao vivo aqui agora, já está comigo aqui no estúdio da TV Brasil Central, o psiquiatra forense da Polícia Técnico-Científica, Ciro Mendes Vargas. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. A gente noticiou aí essa semana um caso que realmente chocou. Vários casos chocam a gente todos os dias, mas um homem, ele matava moradores, pessoas em situação de vulnerabilidade social, que moravam nas ruas. E durante esses homicídios, ele chegava até a tomar o sangue das vítimas, em alguns casos, segundo a Polícia Civil, até mesmo arrancar o coração dessas vítimas. O que leva uma pessoa a cometer crimes tão bárbaros desse jeito? Seria algum desvio aí de comportamento? Como que é classificado isso na medicina? Bom, primeiro a gente poderia enquadrá-lo como um assassino em série, um serial killer, porque ele cometeu homicídios seriados em momentos diferentes. E ele tinha um modus operandi, ele atraía essas vítimas para dentro da casa ou de algum local e lá ele fazia atos violentos, brutais. Indivíduos assim, a gente sempre levanta a hipótese de que ele apresenta características psicopáticas, tá? Que a característica psicopática não é um diagnóstico, mas sim um conjunto de sintomas. Entre eles, frieza, falta de empatia com o outro, um certo narcisismo, Então, várias características fazem com que o indivíduo assim tenha a capacidade de cometer crimes de tamanha violência, Que a gente pensa assim, nossa, como ele foi capaz de fazer isso com um ser humano. Então, muitas vezes esses indivíduos eles já apresentam um transtorno de personalidade, que geralmente são os antissociais, que já praticam outros atos delituosos e tudo. E quando esse indivíduo entra numa vida em que ele já comete assassinatos e crimes, isso muitas vezes pode ser algo que estimule ele a continuar cometendo. Isso gera um certo prazer, um certo desejo de continuar. A gente vê casos, o senhor falou de características aí, mas muitos conseguem esconder a verdadeira personalidade, Acabam enganando as pessoas que convivem ali no dia a dia com eles. Sim, existe, apesar de ser, assim, existe também uma representação cinematográfica desses indivíduos que também, assim, são um pouco exagerados. Eles têm impulsividade, eles às vezes são agressivos, mas alguns conseguem ser sedutores, certo? São sedutores, eles conseguem maquiar emoções, Então eles conseguem convencer, por exemplo, uma vítima a entrar e conseguem instrumentalizar essa violência para ser violento e brutal quando for o momento, certo? Que aparentemente foi o que aconteceu. A gente tinha o caso aqui falando de pessoas assim que cometeram crimes em série e que não levantavam suspeita, que foi o caso do Thiago Henrique, não sei se vocês aí de casa se lembram ou não, daquele vigilante que aqui em Goiânia, no ano de 2014, ele assassinou várias mulheres. Ele trabalhava como vigilante em algum... Agora eu não me lembro o hospital que ele trabalhava aqui em Goiânia. Materno-infantil. Materno-infantil. Uhum. E as pessoas que trabalhavam com ele ali não suspeitavam de que era ele, porque ele assassinava uma pessoa à noite e no outro dia ele ia trabalhar normalmente, Exatamente. Então, a pessoa consegue disfarçar realmente esse lado dela. Isso, ela consegue o que a gente chama de instrumentalizar a violência, ou seja, ela consegue concentrar aquela violência que existe dentro dele em um momento em que é propício para isso, em que ele geralmente planeja e para realizar aquele ato violento. A gente falando de outros casos também que chamam a atenção, tem um caso aqui de Goiânia, um caso que aconteceu em 2009, um caso muito famoso também, quem é aqui do nosso estado com certeza vai se lembrar, que é o caso do Mohamed Ali, na época, que ele assassinou e esquartejou uma jovem britânica, a Cara Burke, Na época ela tinha 17 anos, ele até colocou o corpo da Cara em uma mala. Sim. Essas características de conseguir assassinar e depois esquartejar, já teve outros casos famosos também, que foi o caso daquela moça que assassinou o marido dela em São Paulo, que ele era dona de uma grande fábrica, um japonês grande, dono da Yoki. Vou falar aqui porque é um caso que ficou famoso, tem até documentário hoje em dia, O que leva as pessoas também seriam psicopatas? Porque no caso do Mohamed não foram vários crimes, foi um só, mas assim de maneira extremamente brutal. Isso.
É porque o assassino em série ele tem que cometer vários homicídios em períodos diferentes, certo? Então você vê que ele tem uma tendência a realizar vários homicídios. Às vezes pode existir um só homicídio com características brutais, bizarras, certo? Porém, aí ele não vai ser classificado, que é uma classificação criminal, como assassino em série. Mas você pode ver em um só crime características bizarras ou características de muita frieza, né, de muita violência, que a gente chama a atenção para a possibilidade de existir ali um componente psicopático, de um indivíduo muito frio, sem empatia, violento, né, e assim vai. São pontos que são analisados pela polícia, pela justiça, por exemplo, na hora de soltar, na hora de dar uma sentença, porque essa pessoa ela pode sair e cometer um crime novamente. E isso deve ser feito, né? É aconselhável, né, em crimes dessa forma, que o indivíduo seja analisado psiquiatricamente para ser traçado um perfil, todo um prognóstico, um diagnóstico, prognóstico do indivíduo para se analisar se ele deve ser reintegrado, se ele tem como ser reintegrado, como deverá ser o regime, né, de encarceramento, etc. Por quê? Porque o indivíduo assim, ele pode manter uma característica arraigada em sua personalidade por vários e vários anos, né? Então existe até essa discussão se existe como isso ser transformado ou não. Eu lembro que na época do Thiago Henrique, eu ainda estava trabalhando como repórter na rua. E eu fui cobrir uma audiência dele, e eu lembro que o juiz da época pediu para um repórter colega de outra emissora, que era homem, trocar de lugar comigo na sala de audiência para que as mulheres ficassem o mais longe possível do Thiago, porque não sabia como ele iria reagir, porque ele não gostava de mulheres. São traumas de infância? A psicopatia ela pode ser desenvolvida ou o indivíduo já nasce dessa forma? Porque a gente está falando de psicopatia em adultos, mas os pais conseguem observar alguma coisa em crianças para evitar que as pessoas se tornem psicopatas no futuro? Sim. Na verdade, nós somos, né, existe uma prevalência considerável de pessoas com características psicopáticas convivendo conosco. Não necessariamente eles se transformarão em assassinos, certo? Então são indivíduos mais frios, mais egocêntricos, narcisistas às vezes, por vezes também instrumentalizam uma violência para conseguir o que querem, certo? São sedutores. Então, essas características podem estar presentes desde a infância, os pais precisam estar alertas, procurar um auxílio para isso ser trabalhado. E as características, elas podem ter componentes genéticos, componentes neurodesenvolvimentais e também esse componente, vamos dizer assim, psicossocial familiar, ou seja, onde aquele indivíduo cresceu, né, desenvolveu na infância e se tornou um adulto. Então, todos esses fatores, né, uma doença, uma característica multifatorial, vai estar envolvida no indivíduo que, na idade adulta, tem essa capacidade, essas características. Quando a gente fala para os pais para procurar ajuda, seria o quê? Um psicólogo, um psiquiatra? Bom, a análise primária deve ser de um psiquiatra, né? No caso na idade da infância, um psiquiatra infantil para analisar esses componentes todos, né? E traçar ali um perfil de como será feito um tratamento adequado. Tá certo, então. Eu conversei aqui com o Ciro Mendes Vargas, ele que é psiquiatra forense da Polícia Técnico-Científica. Muito obrigada pela participação aqui na TV Brasil Central. Eu que agradeço. Bom dia.